Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Arte Paetê. Este vídeo é o segundo vídeo da série criativa do ponto atrás com chuleado. Na primeira aula, nós aprendemos como representar uma linha contínua com esse ponto. E hoje nós vamos aprender como dar um colorido diferente nele e também como dar uma textura diferenciada usando o mesmo ponto de bordado. E você sabe, né, que aqui no canal Arte Paetê você aprende não somente passo a passo de pontos, mas principalmente como criar com esses pontos. Eu me chamo Renata Calado, eu sou arte educadora, sou especialista em criação e produção de moda e capacitada em arte terapia, terapia ocupacional. Então todo esse conhecimento eu venho aqui compartilhar com vocês e motivar vocês a realizarem o seu primeiro bordado. Mesmo que você nunca tenha bordado na vida, vai conseguir sim dar os seus primeiros pontinhos aqui comigo na minha aula. Eu vou deixar para vocês um vídeo que eu fiz há um tempo atrás para iniciante, para quem nunca bordou, tá? Bem fácil, bem tranquilo para você exercitar o ponto atrás. E esse vídeo de hoje, nós já estamos aí um pouquinho mais avançados no ponto atrás, né, com chuleado, mas vale muito a pena você assistir, porque pode te inspirar e te motivar a inventar o seu próprio bordado. Vamos então para a nossa aula? Conforme vimos então no vídeo anterior, a gente faz a base com o ponto atrás unido. Para isso então, revisando um pouquinho, a gente sai um pouco à frente na linha do desenho, determinando o tamanho do ponto que nós queremos e retornamos com a linha para trás. Bem simples, né, gente? Agora leva lá na linha do desenho, lá na frente, praticamente com o mesmo tamanho, né? A gente procura manter o mesmo padrão do nosso ponto, tá? E puxa. E vamos seguindo até finalizar a linha do desenho, levando a agulha sempre para trás, né? Por isso que nós temos o ponto atrás unido. Temos também, gente, uma variação desse ponto, é o ponto atrás com espaçamento, tá? Tem um vídeo de passo a passo do ponto atrás, onde você vai aprender tudo sobre o ponto atrás. Eu vou deixar no card na descrição para vocês, tá? Para vocês estudarem, que é bem bacana, vale muito a pena dar uma olhadinha. Apesar de ser um vídeo um pouquinho mais antigo, mas era até outro cenário na época, né? Era bem diferente aqui o visual do meu ateliêzinho onde eu trabalho, tá bom? Mas o conteúdo é muito bom. Então vamos chegar até o finalzinho da linha do nosso desenho, né? Lembrando agora, ó, chegamos no final, eu estou trabalhando sem bastidor, estou trabalhando costura lenta. Quem quiser ver a definição da costura lenta, é só voltar no vídeo anterior da série chuleado, né? Série criativa, você vai ver lá no vídeo, eu expliquei bem direitinho, tá bom? Então vamos arrematar. Esse vídeo eu também vou deixar vinculado a esta aula. Prontinho. Agora é só cortar bem direitinho aqui, né? Lembrando que para o nosso cortador do kit funcionar, é preciso que a gente impulsione um pouquinho, ó, o indicador para cima e o polegar para baixo, para que essas navalhas encostem bem uma na outra, tá? Que às vezes vocês compram esse aparelhinho e vão cortar assim, ó, ele não vai cortar, porque ele tem a função de puxar também, de pegar a ponta de linha sem cortar, tem várias funções, tá? Então, para ele fazer a função do corte, precisa que você empurre para cima, polegar para baixo, e ele vai cortar bem legal, ó. Esse cortador tem no nosso kit de bordado para iniciante. Vai estar fixado no comentário, tá? O link, ou na descrição do vídeo o link. E eu vi essa semana, estava em promoção o kit. Bem bom.
Tem 50 linhas de cores diferentes, um preço bem acessível, com bastidores, vem com muito material para bordar. Vamos lembrar sobre o chuleado. Eu vou trabalhar aqui nessa linha reta mesmo e vou mudar a linha. Eu não vou usar mais linha de meada. Agora eu estou usando uma linha que é toda torcida, né? Formato torsal. Essa linha que você encontra no mercado, até para fazer crochê, né? É a linha Cleia ou Anne, tá? Mais fininha. Depois eu passo na descrição para vocês o número dela, tá? Bem importante, né? Da gente estar sabendo a descrição técnica dos materiais também. Isso é bem legal da gente estar aprendendo. Então, ó, lá no iniciozinho da linha, aqui da esquerda para a direita, para fazer o chuleado, quem viu a primeira aula já sabe, né? Vamos escolher um sentido para trabalhar com essa agulha. Se eu escolher de baixo para cima, vou trabalhar sempre de baixo para cima. Se escolher de cima para baixo, vou trabalhar sempre de cima para baixo. Vou aqui que está mais fácil para minha postura de mão, trabalhar de baixo para cima. Olha só o colorido e a textura que já vai sair bem diferenciada. Se eu trabalhasse com a linha de meada, de mesma cor, eu teria uma linha contínua. Como eu estou trabalhando com linhas de cores diferentes, eu já estou dando um outro aspecto, um outro visual, né, para o meu bordado, certo? Então, tudo vai depender do objetivo, do seu objetivo, né, no seu projeto de bordado. Vou usar o ponto atrás com chuleado com linha de mesma cor, vou usar com linha de cor diferente, vou usar linhas de estrutura diferente. Isso tudo no seu projeto de bordado, quando você vai inventar o seu bordado, né? Que é um dos objetivos, aqui um dos principais objetivos do canal Arte Paetê, é que você consiga inventar o seu bordado, tá bom? Então aí você vai fazer esse tipo de pergunta. Que visual eu quero conseguir, né? Nessa linha que eu estou aqui criando, né? Nessa linha criativa, tá bom? Então essa é uma pergunta muito importante da gente estar fazendo no momento em que estamos trabalhando com a nossa imaginação, a nossa criação, tá? Então olha lá, ó, já consegui um visual diferente. Agora lá na linha sinuosa, eu vou brincar ainda mais com essa variante aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma linha texturizada. Olha lá, vamos ver como é que vai ficar? Eu já vou botar aqui todo o ponto atrás para adiantar o nosso trabalho. Eu vou cobrir, né, com o ponto atrás e mostrar para vocês. Gostaria que vocês olhassem bem esse bastidorzinho aqui com esse bordado. É a mesma linha que eu tô usando, mas olha o aspecto diferenciado, né? Por que aqui ficou assim e aqui ficou desta forma? Aqui eu tô trabalhando com um ponto cruzado e tô trabalhando o movimento de enlaçar a linha. Olha que legal. Então eu consigo que a plumagem fica bem mais solta. Eu também trabalhei uma linha bem fininha, ó. Trabalhei uma linha dourada só embaixo, né? Então fiquei com a minha pluma bem soltinha. Aqui eu já estou trabalhando com o ponto atrás de base, não é o ponto cruzado. Então, e com a linha com 4 fios de meada mais grossa. Ela vai segurar mais a sardinha da minha plumagem, né? Uma ou outra vai ficar soltinha e vai ficar com esse aspecto assim mais rústico, né? Ela vai ficar um pouco mais robusta assim a linha. Então tudo vai depender, gente, do ponto que vocês fazem na base para chulear e também da quantidade de linhas que vocês usam na base. Se eu tivesse usado aqui para essa base 2 fios de meada no ponto atrás, tá? Ficaria bem mais delicado o suporte para gente chulear essa linha e ele não agarraria tanto as sardinhas. Então, possivelmente, esses fiapinhos ficariam bem mais soltinhos, tá? Mas tudo vai do aspecto que você quer dar ao seu bordado. Isso é muito importante de vocês estarem perguntando para vocês qual é aí o visual, né? A arte final que eu quero trabalhar, o que eu quero fazer, o que eu quero conseguir com essa linha. Façam sempre, gente, digo sempre para as minhas alunas lá,
das aulas ao vivo de domingo, né? Façam o seu experimento. Domingo a gente trabalha muito bordado, voltado para o desenvolvimento da criatividade, viu? Ao vivo, na nossa bandeira de pontos. Se você não acompanhou ainda, vale a pena dar uma olhadinha nesta aula de domingo. É uma aula um pouco mais demorada, um pouco mais consistente no conteúdo, mas a gente trabalha muito o bordado voltado para o despertar da criatividade, para o desenvolvimento da sua criatividade, tá? Olha, aqui nessa curva bem pequenininha, vai ficar mais difícil para eu passar a linha, mas vamos lá. Tudo isso aqui, gente, que eu tô fazendo nessa aula, é como se eu estivesse fazendo ao vivo, tá? Então, assim, eu não fiz antes e depois gravei. Eu tô fazendo e gravando, mostrando para vocês a minha experiência com esse tipo de combinado aqui, tá? De linhas combinadas. Eu não tinha feito até então. Então, assim, quando é uma curvinha muito fininha, ó, tem até uma certa dificuldade de passar a linha, mas a gente passa, tá? Olha que interessante, né? Que aspecto interessante que a gente está dando para esse bordado. E isso tudo, gente, além de vocês poderem trabalhar a identidade de vocês no bordado, né? O estilo de vocês, que vocês querem trabalhar, é bacana que a gente dá também um incremento para nossa peça, né? Ela vai ficar super diferenciada. E se você tem clientes, né, vende, trabalha com vendas, isso é muito bacana. E se você não tem cliente, trabalha para você mesmo, é muito bacana igual, porque quem não quer ter um trabalho diferenciado, né, olhar assim e ver, nossa, fui eu que construí, fui eu que fiz isso, eu criei, eu inventei. É muito legal. É uma sensação muito boa de autoestima, né? Melhora muito a estima da gente e a gente se sente muito feliz com o resultado do trabalho. Eu sempre digo para as minhas alunas e alunos, né, do Arte Paetê, o importante é você se sentir feliz com o seu trabalho, com o resultado do seu trabalho. Olha só, na curva mais leve a gente já teve bem mais facilidade de trabalhar, né? Até eu acho que a linha ela foi afinando, ó, com o tempo. Aqui ela ficou um pouco mais robusta nas curvas fechadas, aqui na curva aberta ela ficou um pouquinho menos robusta, mas tudo bem. O importante é a gente fazer o nosso experimento no bordado, tá? Esse é o objetivo da série criativa, mostrar para vocês que a gente pode pensar sim fora da caixinha. Resumindo, né? O resumo aí da nossa série criativa, o segundo vídeo. Aqui, linha contínua, você trabalha o mesmo tipo de linha, mesma cor, tá? Coloridos, você pode trabalhar mesmo tipo de linha, linhas diferentes, cores diferentes. Texturizado, você vai trabalhar a base com uma linha lisa e você vai chulear com a sua linha texturizada. Vou deixar para vocês, então, uma sugestão bem legal de trabalho, agora no final do vídeo, que tem tudo a ver com o nosso setembro, o Setembro Amarelo, né? Essa campanha é uma campanha que a gente trabalha todo ano a favor da vida, da valorização da vida. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, iniciantes no bordado, valorizem o seu trabalho. Valorizem o processo do aprendizado. Curtam cada momento em que você consegue realizar pontinho por pontinho. Isso é valorizar a você mesmo e a sua vida. Não olhe para o seu bordado e ache feio. Olhe para o seu bordado e diga: que lindo, eu consegui fazer. Eu consegui sair do zero. Eu consegui dar os meus primeiros pontos no tecido. Então, isso é mais que importante em qualquer processo de aprendizagem. A autovalorização, o autorreconhecimento. Conhecer e reconhecer o quanto você é criativo, o quanto de potencial você tem
para estar ainda desenvolvendo e realizando trabalhos lindos, originais e criativos. Então, o Setembro Amarelo é para isso. Essa faixinha aqui, ela foi bordada só com ponto haste. Ponto haste é um ponto muito simples de fazer no bordado, viu? Eu vou deixar para vocês essa aulinha aqui no card, vai aparecer aqui para vocês, depois vocês clicam em cima e entram no vídeo. Aqui, gente, esse risco de bordado já está na aba comunidade. Então eu quero convidar vocês também para treinarem o bordado fazendo a sua faixinha amarela, para publicarem na rede social. Não precisa me citar não, viu? Não tem problema nenhum. Publica na rede social e coloca uma mensagem positiva para as pessoas. Uma frase de algum escritor conhecido que você conhece, ou uma frase sua mesmo, para que as pessoas tenham coragem de seguir adiante, para que as pessoas valorizem suas próprias vidas, entendam que dificuldades e problemas todos nós temos, mas que a gente precisa continuar caminhando. Então, nessa primeira semana de setembro, essa é a minha mensagem para você, iniciante de bordado, e para todos que estão me ouvindo aqui, viu? E eu desejo a vocês toda a felicidade, paz, harmonia e muita coragem e força de vontade para continuar a sua caminhada. Vejo vocês no domingo, na live de domingo, ou em outros vídeos aqui do canal, que estão aparecendo aqui no cantinho, né? Para vocês aproveitarem, tá bom? Saúde, alegria e paz no coração de todos nós. E eu encontro vocês num próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!